abraça, Senhor. Nos envolva, Senhor amado, em teus braços. Braços de amor, ó Deus. Ministra ao nosso coração, Senhor, do teu amor imensurável, Senhor, que o Senhor tem por nós. Aleluia, Deus. Ainda nesse louvor e adoração a Deus, reconhecendo que tudo vem dele, que tudo é sustentado por ele e é para ele, esse é o momento de trazermos ao altar com alegria as nossas contribuições. Por que nós fazemos isso? Fazemos isso porque nós servimos um Jesus que é generoso.
E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós não queremos nos parecer o contrário, nós queremos aprender esse caminho da generosidade. E a generosidade a gente expressa para com a comunidade que a gente congrega, a gente expressa para com a família, a gente expressa para com estranhos, a gente expressa nas oportunidades que Deus vai colocando diante de nós. Então esse é um momento, não é o único, mas é um momento de você expressar a sua generosidade. Enquanto você ouve o dedilhar do violão, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, venha até o altar, faça isso com alegria, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, dar graças por esse tempo, pela oportunidade de expressarmos um pouco da nossa gratidão para contigo e sabermos que o Senhor é um Deus generoso e nos convida a sermos generosos também, e que o teu Espírito continue nos ensinando, Senhor, que aquele ou aquela que ainda não descobriu essa graça de poder trazer ao altar um pouco daquilo que tu tens graciosamente derramado sobre ele ou ela, que o Senhor ministre, que o Senhor ensine, que ninguém traga por constrangimento, por obrigação, por medo, mas que descubra a graça, Senhor, de dar, de querer se parecer com Jesus que deu tudo por nós. Que esse seja o desejo profundo do nosso coração, ó Deus, que o teu Espírito nos ensine esse caminho, desse modo de expressar gratidão aqui e ali, nos lugares por onde vamos, para louvor da tua glória. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós estamos lendo o Evangelho de João, né? E compartilhando nos pequenos grupos, nas quintas ou sextas-feiras. E Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, quero compartilhar aqui com você, que diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, vendo Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Até aí, meus irmãos. Esse é o momento em que Jesus aparece aos discípulos. Diz o texto que é no primeiro dia da semana, e a Bíblia diz que os discípulos estão ali trancados. Eles estão trancados. Há algumas razões para os discípulos estarem trancados, fechados.
Primeiro é essa que o texto mesmo diz, que eles estavam trancados, verso 9, por medo dos judeus. Porque, olha só, veja bem, o seu mestre foi entregue aos líderes religiosos, traído por Judas, depois foi entregue pelos líderes a Pilatos. E aí então gritaram: crucificam, e ele foi crucificado e morto. Havia o receio de que isso pudesse acontecer com eles também. Então eles estão trancados, eles estão com medo, quem sabe, de que aconteça com eles o mesmo que acontecera com o seu mestre. Eles estão trancados e com medo, provavelmente também porque o corpo de Jesus desapareceu. Essa era a notícia, esse era o entendimento que se tinha antes do encontro com o ressuscitado. O corpo de Jesus desapareceu, e havia uma ideia de que, uma hipótese de que, quem sabe, os discípulos teriam roubado, uma hipótese mesmo, uma possibilidade muito pequena, mas essa é uma ideia que foi levantada. Quem sabe alguns dos seus roubaram o corpo, e os discípulos então estão com medo, porque quem sabe podem ser também acusados de terem roubado o corpo de Jesus. Uma segunda possibilidade dos discípulos estarem ali além do medo, estarem ali trancados, é porque eles estão tristes mesmo. Eles não têm muita razão de sair. Eles estão sem perspectiva, sem esperança de viver dias novos, dias alegres, dias animadores. Perderam entusiasmo, perderam a esperança, perderam o chão, perderam o rumo, como vai ser dito naquela conversa do próprio Jesus com os dois discípulos na estrada de Emaús, Lucas 24, Então os discípulos estão sem esperança, caminharam com Jesus, e a esperança dos discípulos é sepultada com Jesus. Essa é a expressão dos discípulos na estrada para Emaús. Nós esperávamos que fosse ele a redimir Israel, mas agora morreu faz 3 dias, apesar que estão dizendo aí que o túmulo está vazio, mas até então ele está morto. Então os discípulos estão trancados ali basicamente por medo, e quem sabe por tristeza, por abatimento, porque a esperança se foi. Isso nos faz pensar que em algum momento nós também nos trancamos para a vida, nós também nos fechamos, nós também nos encolhemos, ou nos recolhemos, ou fazemos como o profeta Elias. Lembra lá em 1 de Reis, capítulo 19, que ele entra na caverna, vai para o deserto e depois entra na caverna. O Elias foge da vida, o Elias foge dos confrontos. Ele que havia confrontado os profetas de Baal, agora está fugindo da sua vocação, está fugindo do confronto com Jezabel, está fugindo porque também ouviu ameaça. Ele tem razões para isso, sim, mas o fato é que ele está fugindo. Ele entra numa caverna, ele pede para si a morte, ele não quer encarar a vida, ele não quer exercer a sua vocação, ele não quer fazer mais o que era comum da sua vocação, porque agora ele se trancou, ele se fechou. Assim estão os discípulos, fechados, trancados, desesperançados. E o que é que o texto diz que acontece? Muito provavelmente, que a gente pode se perguntar, o que é que Jesus faz quando ele olha para os seus discípulos, quando ele olha para aqueles que o seguiram, quando ele olha para aqueles que o ouviram, quando ele olha para aqueles a quem ele ama e vê que a esperança cessou, que está por um fio, e vê que eles estão com medo e que eles estão num caminho muito parecido com o de Elias, de desistir da vida, de desistir da sua vocação, de desistir de viver esse caminho de quem segue Jesus, de quem é discípulo e discípula de Jesus. Bom, o texto diz que Jesus aparece, Jesus se coloca no meio deles.
Essa é a boa notícia, que quando nós nos trancamos, quando nós nos fechamos para Deus, para a vida, para a vocação, para o ministério, para os desafios, e nós caímos em tristeza, nós nos abatemos, nós somos tomados pelo medo, Jesus se coloca na nossa presença. E Ele nos dá a graça de perceber a sua presença, porque os discípulos percebem Jesus ali no meio, Jesus ali presente, Jesus ali ressuscitado, Jesus ali com eles. E a Bíblia diz e narra o impacto dessa presença de Jesus no meio dos discípulos. Parece que é bem aquilo que o Salmo 16, se não me falha a memória, diz que lá no último verso, ou nos últimos versos, quando diz que na presença de Deus a plenitude de alegria. Me parece também que está se cumprindo aqui na vida dos discípulos, verso 20, quando diz que eles se alegraram, porque Jesus mostrou as mãos, o lado, diz paz seja convosco, eles se alegram. Me parece que está se cumprindo aquela palavra que Jesus havia dito antes de morrer para eles. Olha, João 16, olha, vocês vão se entristecer, mas essa tristeza vai passar, e depois vai vir a alegria, porque essa ideia que se assemelha àquela experiência de uma mãe em trabalho de parto, que sofre, que sente dor, que se entristece, mas quando algo novo é gerado, vem a alegria. Vocês vão se entristecer, porque eu vou ser crucificado, mas depois o coração de vocês se alegrará. Imagine essa experiência desses homens já com a esperança por um fio, entristecidos, com medo de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus, com medo deles serem acusados agora de terem roubado o corpo de Jesus, porque eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E aí, de repente, o próprio Jesus ressuscitado aparece. Aquela tristeza, aquele abatimento, aquele dia cinzento se torna um dia ensolarado, um dia de alegria. Diz o verso 20, eles se alegraram, porque é assim, quando a presença de Jesus se manifesta, e a gente vê, a gente percebe Jesus presente, o nosso coração se alegra. Nosso coração se alegra, e não é diferente, o salmista diz isso, não é diferente com os discípulos, eles se alegraram. Então, quando a gente se tranca, a gente se fecha, o Senhor vem e se manifesta para nós. Que coisa maravilhosa, e o nosso coração se alegra. Agora, não é só isso que Jesus faz, não é só restaurar a nossa alegria, não é só, por exemplo, dizer paz seja convosco. Te desejo paz, meu irmão. O coração está atribulado, está tempestuoso, paz seja convosco. Acolha essa paz, e a paz virá sobre você. Não é só alegria e paz que Jesus veio trazer para esses homens que estavam trancados e fechados. A Bíblia continua dizendo, narrando esse encontro de Jesus com os discípulos, e o verso 21, Jesus diz assim, final do verso 21, depois de dizer a segunda vez, paz seja convosco, talvez esse paz seja convosco, pela segunda vez, não é só uma saudação comum, que era comum naquela época, mas também, quem sabe, já um lembrete. Quando a gente pensa em Lucas 10, Jesus enviando os 70 e dizendo, quando vocês entrarem numa casa, diga paz, deseje paz àquela casa, e se houver um filho da paz, a paz vai repousar sobre eles. Então, pode ser que Jesus não só está saudando os discípulos, mas já está entrando no assunto do envio, da missão que ele tem para os seus discípulos. Porque se tem uma coisa que acontece com quem segue Jesus,
é que uma hora ele diz: eu tenho uma missão para você, eu quero te enviar, assim como o Pai me enviou. Aliás, João 17, Jesus já falou isso na sua oração: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. Não há discípulo que caminhe com Jesus de verdade, de perto, e que queira mesmo se parecer com Jesus, sendo um discípulo genuíno, uma discípula genuína, que não vai ouvir de Jesus coisas do tipo: eu quero te enviar, eu tenho uma missão para você. Então, se por um lado a presença de Jesus traz paz e alegria, a presença de Jesus, o Jesus ressuscitado, vem reiterar os discípulos, vem lembrar os discípulos que ele os incumbiu de uma missão, que assim como ele foi enviado ao mundo, ele também quer enviar os seus discípulos, que assim como ele ensinou a palavra do Pai, ele quer enviar os discípulos para ensinar, que assim como, olhando para Mateus 28, assim como Jesus fez daqueles homens seus discípulos, ele também os envia para que eles façam discípulos, ensinando esses discípulos não a segui-los, mas a guardar o que Jesus ensinou. Mas quer que esses homens façam discípulos que sejam batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e caminhem por aí. Agora, é interessante, porque Jesus vem, derrama alegria sobre esses homens, lembra que eles são enviados, ou seja, envio tem a ver com uma missão, Deus tem uma missão para nós, Deus tem uma missão para os seus discípulos, Jesus tem uma missão para os seus discípulos, e o desejo de Deus não é só derramar paz e alegria nos nossos corações. Algumas pessoas param na caminhada com Jesus nesse ponto, nesse lugar, nesse ambiente de paz, e não perceberam ainda que a experiência com Jesus, com a presença do ressuscitado, quer nos levar para uma outra experiência, para além da paz e da alegria, que é a experiência do envio, do fazer a missão. Jesus diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E o verso 22 é interessante, ele sopra sobre eles e diz assim: recebei o Espírito Santo. Então, se alguém acha essa missão, esse envio, algo extremamente desafiador, e se alguém se sente incapaz de ser enviada, se alguém se sente incapaz de cumprir essa missão, Jesus diz: olha, receba o Espírito Santo, receba, eu estou enviando para vocês, assim como o Pai me enviou, receba o Espírito Santo. Imagine essa experiência de Jesus ali simbolicamente dizendo: receba o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa várias coisas. Por exemplo, uma coisa que isso significa: recebam o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Isso significa, por exemplo, irmãos, que Jesus começou uma obra, na linguagem bíblica, consumou a sua obra de expiação, mas existe, por incrível que pareça, e parece contraditório, porque Jesus consumou, então quem entende que foi consumado, está tudo feito, está tudo acabado. Mas Jesus quer que os discípulos dê continuidade àquilo que ele começou, não o que ele começou e consumou lá na cruz. Mas, por exemplo, Jesus quer que esses homens continuem fazendo discípulos, quer que esses homens continuem anunciando e proclamando, por exemplo, que está tudo consumado, inclusive, que lá na cruz tudo está consumado, que o Cordeiro de Deus tira e continua tirando o pecado do mundo.
Então isso significa que Jesus vai para o Pai, sopra o Espírito, não está mais presente aqui fisicamente, mas a responsabilidade é passada para os discípulos. O bastão, olha para você ver, o bastão é passado para os discípulos. Aí você pensa assim, mas será? E é interessante, irmãos, que isso não é novo na Bíblia. Você quer ver um exemplo? Quando a gente vai, por exemplo, lá para Moisés, Números 11, Moisés está se sentindo cansado de lidar com o povo no deserto, murmurando, reclamando. Aí Deus diz, separa uns anciãos aí. E Moisés vai separar os anciãos. E Deus vai dizer para Moisés, e você vai dar da porção do Espírito que está sobre você, você vai compartilhar com eles. E eles vão te ajudar na lida com o povo. É interessante, Moisés reparte da porção do Espírito que está sobre ele, com os anciãos, porque os anciãos vão cooperar com ele na obra de cuidado do povo. Quando a gente vai para 2 Reis, capítulo 2, se não me engano, e a gente olha para a experiência de Eliseu caminhando com o profeta Elias, aquele que eu acabei de dizer que pediu para si a morte, em 1 de Reis 19, Eliseu vai caminhando com Elias, o Eliseu vai em 3 lugares com Elias, né? Vai no Jordão, vai em Jericó e vai em Betel. E aí chega uma hora que Elias diz para Eliseu, o que você quer de mim? E aí Eliseu vai dizer assim, eu quero porção dobrada do Espírito, que está sobre você. Porção dobrada para nós seria, pensando raciocínio mais simples, o dobro do que Elias tinha, Eliseu que é o dobro, mas não é isso. Quando Eliseu diz porção dobrada, ele está usando uma linguagem que é a linguagem do primogênito, daquele que recebe o direito da primogenitura e que tem na divisão dos bens, ele recebe porção dobrada. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Se um pai tem 3 filhos e ele tem 12 alqueires de terra, o primogênito recebe 6 alqueires, 3 para um e 3 para outro. O primogênito recebe porção dobrada, tá? Porção dobrada, não é porção dobrada do que o pai tem, porção dobrada em relação aos outros herdeiros. Bom, esse primogênito, além de receber porção dobrada, ele vai ser uma espécie de sucessor do seu pai, que está partindo. Veja o caso, por exemplo, de Isaac, né? O primogênito é abençoado pelo pai e ele vai assumir a responsabilidade que estava sobre os ombros do pai. Então, o que está acontecendo com Eliseu e com Elias, com esse negócio de porção dobrada do Espírito? Está acontecendo o seguinte: Eliseu vai ser, como foi de fato, sucessor de Elias. Elias é levado por Deus numa carruagem de fogo, e quem é que vai ser profeta em Israel? Quem é que vai ter que lidar com a idolatria, com a fé em Baal? Quem que vai ter que lidar com a iniquidade prosperando em Israel? É Elias agora? Não, Elias é levado, é Eliseu. E a coisa é tão dura que Elias diz para Eliseu, olha, dura coisa você pediu, ser profeta nesse tempo aí não é fácil, sustentado por viúva, que mal se sustentava, né? Ser perseguido pelo rei, ser considerado perturbador de Israel, né? Então veja que esse negócio de alguém que está caminhando e dá porção do Espírito para uma outra pessoa, não é simplesmente porque o cara lá é privilegiado, não, ele está recebendo a incumbência de dar continuidade ou de ser o sucessor daquela pessoa. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso em Elias e Eliseu. A gente vê um pouco diferente, não é no aspecto de sucessão, mas a gente vê isso com Moisés e os anciãos. Os anciãos não vão suceder Moisés, mas eles vão cooperar com Moisés. Ali o sentido é de cooperação, não é de sucessão. Mas eles vão assumir uma responsabilidade. Quando a gente vai, por exemplo, aqui para esse texto, a gente vai para Mateus 28, por exemplo, a gente encontra essa ideia de Jesus indo para o Pai,
enviando o Espírito, não estando mais presente fisicamente, aparece, instrui em Atos 1, por 40 dias os discípulos, vai assunto aos céus e agora é com os discípulos. E os discípulos em algum momento poderiam dizer, mas nós estamos sozinhos. João 14, quando Jesus começa com essa história de que vai para o Pai, que vai para a casa do Pai, preparar lugar, eles se sentem desamparados, sozinhos. Aí é que entra a história, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou soprar o Espírito Santo sobre vocês. E o Espírito Santo, ele vai lembrar o que eu ensinei para vocês. O Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo vai fazer crescer em vocês a mentalidade do Pai, a minha mentalidade. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Coisa que vocês não podem fazer. Que nós, como igreja, não podemos fazer, mas o Espírito Santo tem poder para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. A igreja não, o pastor não, o pregador não, aquele que ensina não, mas o Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos não têm poder para convencer ninguém de pecado, mas o Espírito Santo, que eu vou derramar sobre vocês, ele vai convencer. Então, se por um lado os discípulos se sentem, diante de um desafio enorme, como é que a gente vai dar continuidade aqui? Não é que os discípulos vão ser agora o outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como é que eles vão dar continuidade agora? Com esse jeito novo de viver a fé agora? Porque se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado, então aquele monte de sacrifício que era feito no templo, agora tudo caducou, não tem mais necessidade alguma. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele negócio de acender incenso para entregar oração para Deus, acabou, é desnecessário. E os discípulos são responsáveis agora a ensinar a viver a fé da agora para frente, à luz do que eles aprenderam de Jesus. A carta aos Hebreus, por exemplo, faz esse papel, tenta ensinar o judeu a viver a fé sem o templo, sem o sacrifício, sem os animais, sem incenso, sem nada daqueles ritos que eram comumente praticados no interior do templo. Por isso que quando fala de fé, ali em Hebreus 11, fé é a convicção de coisas que não se vê. Quem ouvia aquilo sabia muito bem o que o autor da carta está dizendo, porque se tinha uma coisa que acontecia no interior do templo, era você ver um animal morrer, ver o incenso ser queimado, você via um monte de coisa acontecer. Agora ninguém vê nada, o cordeiro já morreu, você não vê nenhum animal mais ser sacrificado. Você apenas crê que já foi perdoado. Você apenas crê que Deus ouve as suas orações sem ver nada de incenso subir, sem ver nenhum sacerdote entrar para o santíssimo lugar com incenso para oferecer para Deus. Acabou esse negócio. Ninguém vê mais nada. Agora é fé. Não que antes não houvesse, mas nesse aspecto a carta aos Hebreus vai dizer, olha, fé é crer, é a convicção de coisas que não se vê. Agora a gente não vê mais esses ritos. Bom, voltando aqui, os discípulos estão incumbidos então dessa missão. Bom, que missão é essa? Mateus vai tratar com a linguagem de fazer discípulos, o Marcos vai falar de ir pregar, mas João usa uma expressão aqui interessante. É bom a gente nos deter, vamos nos deter um pouquinho aqui, quando João diz assim, olha, vocês recebam o Espírito, e João vai dizer que as palavras de Jesus são essas, verso 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se nos retiverdes, são retidos. Parece que João faz questão de pegar essa fala de Jesus, sobre a missão dos discípulos, o Espírito Santo vai ser derramado, e quem vocês perdoar vão ser perdoados, quem vocês reter o pecado vai ficar retido. O que isso significa? É evidente que isso não significa que Jesus é o Cordeiro de Deus que perdoa pecado e agora transferiu para nós a capacidade de também perdoar pecado. Não é isso que significa. O que isso significa então? Bom,
isso significa que aqueles que caminham com Jesus, que entenderam a mensagem de Jesus, são também responsáveis, são incumbidos de também anunciar o perdão de Deus para as pessoas, porque algumas ainda não se atentaram, não creram, não abraçaram a palavra que diz que nós vivemos o ano aceitável do Senhor, ou seja, que Deus está acolhendo as pessoas, e que elas podem ir a Deus com suas transgressões, com seus pecados, e elas vão encontrar perdão em Deus. Eu me lembro, há uns dias atrás, nós assistimos um filme, eu acho que é a Mulher da Janela, né? Mulher da Janela, um filme lá na Netflix. É um filme que fica mais detido praticamente numa personagem, né? De cunho mais psicológico, parece que vai acontecer alguma coisa, e você fica... Tem algumas cenas, né, assim, mais violentas. Mas eu achei interessante que tem um determinado momento em que a mulher está fazendo uma gravação, ela quer dar um fim na própria vida, e no meio dessa gravação, uma das coisas que ela diz, isso me marcou bastante, quando ela começa a chorar, e ela diz assim: eu só queria ser perdoada, eu só queria ser perdoada. Por que ela diz isso? Porque uma hora do filme ela começa a lembrar de uma experiência no carro com o marido e a filha. O marido descobriu que ela tinha um relacionamento extraconjugal, e na hora que ela está dirigindo o carro, o celular toca, e aí fica aquela coisa de atender, não atender, o marido não quer, e aí eles, né, aprontam uma confusão entre eles, ela perde a direção do carro, o carro vai capotar várias vezes e todos morrem, com exceção dela, o marido e a filha. E aí ela vai viver essa experiência de se ver como a culpada pela morte do marido, a quem ela traía, e da sua filha. E aí ela vai gravar esse depoimento, né? Depois você entende que isso havia acontecido, mas no início do filme você não entende isso, mas me chama a atenção dela dizer: o que eu queria era só ser perdoada. Quanta gente, irmãos, quantas pessoas que só querem ser perdoadas, que só precisam ouvir a palavra do perdão, só precisam que alguém com autoridade, não é para agradar, é com autoridade, com convicção do que Jesus fez, dizer para essa pessoa: não é eu te perdoo, eu estou te perdoando, mas eu declaro para você que em nome de Jesus você já está perdoado. Quantas pessoas precisam ouvir para começar a viver, ou para recomeçar a viver? Porque alguém já disse que a culpa é um dos fardos mais pesados de se carregar. A culpa vai oprimindo, vai massacrando, vai minando, vai arrancando a alegria da pessoa, vai jogando ela numa tristeza, num desânimo, numa desesperança, vai jogando ela num buraco negro, num espaço onde parece que ela vai caindo, não chega no fim, e essa coisa que não tem chão, não tem direção, e a vida vai virando essa coisa sem sentido. E o único sentido que às vezes, ou que muitas vezes pessoas assim encontram, é não viver mais. E aí faz todo sentido a gente entender que para algumas pessoas o que elas mais querem é serem perdoadas, é ouvir de alguém a mensagem do perdão, a mensagem que diz que existe um Deus que as aceita, que as acolhe, que tem perdão para derramar sobre elas. É a partir de ouvir e receber em fé essa mensagem é que muita gente tem a sua vida transformada.
sua vida transformada. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Roma, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: veja, pessoal, se não foi a bondade de Deus, ele poderia muito bem dizer se não foi o amor de Deus, se não foi a benignidade de Deus. Diz: veja se não foi a bondade de Deus que conduziu vocês ao arrependimento. Será que não foi a bondade de Deus que conduziu vocês ao arrependimento? Quanta gente é transformada porque ouviu essa mensagem: você está perdoada em nome de Jesus. Quando nós celebramos a ceia, uma das coisas que nós lembramos todas as vezes que falamos do cálice é isso, que pela fé nós acolhamos o perdão de Deus, o perdão que cobre todo pecado. Uma das coisas que nós celebramos na ceia é isso. Então essa boa nova, essa notícia, essa mensagem, que pode ser traduzida também em gestos, porque às vezes não se trata só de anunciar Deus perdoa você, mas pode ser que o que a pessoa precisa ouvir é eu te perdoo, e ela se sentirá perdoada por Deus. Às vezes a questão é mais aqui na horizontal, eu e ela vai sentir o perdão de Deus na medida em que eu digo eu te perdoo. Nós somos chamados para isso, irmãos. Nosso chamado tem a ver com isso, e tanto tem a ver com isso que Jesus recebeu o Espírito Santo. Eu quero te convidar a se colocar de pé, enquanto a gente ouve um cântico, e eu peço que você se coloque em oração, pergunte para Deus, onde é que o Espírito Santo tem te levado nesse tempo, ou onde o Espírito Santo quer te levar, onde o Espírito tem te levado, ou onde o Espírito quer te levar para fazer essa obra, o dar continuidade, porque a obra não pode parar. Jesus deixou os discípulos para, de certo modo, darem continuidade. Olha que coisa, para eu e você dar continuidade. Jesus entregou uma responsabilidade para os discípulos. Essa mesma responsabilidade chega na nossa mão, de sinalizar o reino de Deus. Jesus acredita que nós vamos dar continuidade, que nós vamos nos responsabilizar por aquilo que envolve o nome dele, a mensagem dele, os ensinos dele, a vida dele. Então se coloque em oração, perguntando: Espírito Santo, onde você tem me levado, onde você quer me levar, para que eu dê continuidade à obra de Jesus Cristo. Fale com Deus, deixa o Senhor continuar ministrando teu coração.
Glórias a Ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Te louvamos, te damos graças, Senhor. Te bendizemos. Na Tua presença que nós encontramos alegria, Senhor. Mesmo quando nós estamos fechados, trancados com os discípulos, com medo, sem esperança ou entristecidos, a Tua presença, Senhor, quando o Senhor se mostra para nós, quando a Tua presença se manifesta, ó Deus, o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração se regozija, porque a Tua presença traz paz, traz alegria. Não é à toa que Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, Te louvamos porque o Senhor se põe no nosso meio, o Senhor nos comissiona, o Senhor nos envia, o Senhor nos envia para o mundo. O Senhor nos envia para o mundo ao qual nós não pertencemos, mas o Senhor nos envia para o mundo, para que ali no mundo, nessa realidade onde os valores de Deus não estão manifestos, mas foram pervertidos, distorcidos, abolidos, ali, Senhor, nós sinalizemos o Teu reino, a Tua graça, a Tua glória. E isso, quando nós pensamos, é demais para nós, Senhor. É um desafio para além da nossa força, para além do que podemos fazer. Nós não podemos convencer ninguém de pecado. Nós não podemos gerar novo nascimento na vida de ninguém. Nós não podemos santificar o coração de ninguém. Nós não podemos transformar a consciência de ninguém. Mas a Tua palavra diz, Senhor, recebei o Espírito Santo de Deus. A Tua palavra nos lembra que o Senhor soprou sobre os discípulos o Espírito de vida, e que nós pela fé também recebemos desse Espírito, Senhor. E aquilo que para nós é impossível fazer, é impossível realizar, se torna possível por conta do Espírito que foi soprado em nós, do Espírito que nos habita. Senhor, renova nos nossos corações, ó Pai, a consciência de que o Senhor conta conosco. Quando o Senhor olha para Ribeirão Claro, o Senhor conta conosco. Quando o Senhor olha para as pessoas do nosso bairro, à nossa volta, o Senhor conta conosco. Quando o Senhor olha para a nossa família, a nossa casa, e o Senhor deseja sinalizar o reino, o Senhor deseja sinalizar essa alegria, essa paz, esse amor, essa justiça, essa generosidade, o Senhor conta conosco. Ó Espírito Santo de Deus, renova nos nossos corações, Senhor, a convicção de que o Senhor nos chama para nos comprometer, para sermos cooperadores, assim como aqueles anciãos foram levantados para estar com Moisés, para cooperar. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, ó Deus, nos dá o discernimento para perceber onde o Teu Espírito já tem soprado, Senhor, onde o Teu Espírito já tem trabalhado, Senhor, como lá a experiência de Pedro e Cornélio, o Senhor já trabalhando na casa de Cornélio, e de repente envia Pedro lá. Oh Deus, abre o nosso entendimento para que a gente veja onde o Teu Espírito está soprando nessa cidade, para que nós digamos, Senhor, eu quero ir lá cooperar, eu quero ir lá, ó Deus, me colocar à Tua disposição para servir o Senhor, servindo aquelas pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que nós vejamos onde o Senhor está soprando, onde o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está ministrando, onde o Senhor já está curando, porque o próprio Senhor Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora. O salmista diz que Deus não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Deus trabalha,
E o Senhor, nós cremos, está trabalhando na cidade, está trabalhando nas famílias, que tem aberto o coração, que tem se aberto para Ti, que tem, ó Deus, acolhido de algum modo a Tua palavra, que tem deixado entrar o sopro do Teu Espírito, ó Deus. Por isso nós Te pedimos como igreja, abre o nosso entendimento, para que a gente veja, Senhor. E se o Senhor já tem soprado, e se o Espírito já está trabalhando à nossa volta, oh Deus, que nós não sejamos aqueles que atrapalham ou que vão na contramão, mas que nós discernamos, Senhor, de que modo podemos cooperar. Se o Senhor está soprando na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, se o Senhor está fazendo uma obra com o nosso colega de trabalho, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento para que a gente veja como é que nós podemos cooperar, como é que nós podemos servir, como é que nós podemos, ó Deus, de algum modo, ó Pai, cooperar com o Teu agir ali para a Tua glória, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos. Toma a Tua igreja diante de Ti, Senhor, e dá-nos a consciência, ó Pai, de que o Senhor nos chama para a Tua missão, para a Tua obra, e que nós sejamos como Isaías ao dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Dá-nos um coração sempre disposto, Pai, um coração convicto de que nós recebemos o Espírito para fazer a Tua obra, Pai, para sermos enviados onde as trevas estão presentes, onde o pecado habita de maneira concreta, visível, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, meu irmão, minha irmã, renove no teu coração a palavra de Deus, que você continue tendo experiências, com Deus, e tenha os ouvidos atentos, o coração aberto, os olhos abertos para discernir o sopro do Espírito e onde é que nós podemos cooperar com o agir do Espírito Santo. Amém? Senhor, eis aqui o Teu povo. Todas as vezes que nós saímos do templo e voltamos para casa, ó Deus, nós voltamos para o campo, nós voltamos para a seara, nós voltamos para onde a missão acontece, Senhor. Portanto, Espírito Santo de Deus, renova no nosso coração essa consciência da seara do Senhor, do campo missionário. Se porventura nós estamos abatidos de algum modo, Senhor, que a nossa alegria seja renovada em nome de Jesus, para que nós olhemos à volta, Senhor, e possamos dizer como Isaías: eis-nos aqui, Senhor, nos usa para louvor da Tua glória, sustenta e fortalece o Teu povo, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor faça do Teu povo um povo perseverante, um povo que diante das adversidades não retrocede, mas avança, porque acredita na palavra que, como o apóstolo João diz, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Louvado seja o Teu nome, que o Teu amor, ó Pai, que a graça de Teu Filho Jesus e que a consolação do Espírito Santo se derrame sobre nós, que o Senhor nos inunde com a Tua paz e com a Tua alegria, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Na paz.